Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre glicídios, que também são conhecidos como carboidratos. Qual é o objetivo da nossa aula? É conhecer os glicídios quanto às suas características químicas principais e conhecer as suas funções gerais nos seres vivos. Muitas pessoas costumam chamar os glicídios de açúcar. Só, gente, que o termo açúcar costuma ser associado ao sabor doce, mas nem todos os representantes desse grupo de substâncias são adocicados. Então vamos aprender um pouco mais? Então vamos lá. Iniciaremos pela definição de glicídios. Eles também são chamados de carboidratos, hidratos de carbono ou açúcares. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Em alguns deles encontra-se também o nitrogênio. As denominações carboidrato e hidrato de carbono devem-se ao fato de muitos glicídios apresentarem a fórmula geral CH2O, ou seja, para cada átomo de carbono, há 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A estrutura química dos glicídios ela não apresenta nada que corresponda à sua denominação. Trata-se apenas do que a fórmula geral sugere. Agora eu vou falar para vocês algumas das funções gerais que os glicídios exercem nos seres vivos. Os glicídios, eles constituem a principal fonte de energia para os seres vivos e eles estão presentes em diversos tipos de alimento. O mel, por exemplo, contém um glicídio denominado glicose. O açúcar de cana, largamente utilizado no dia a dia, é o glicídio sacarose. O leite contém o açúcar lactose. E frutos adocicados contêm frutose e glicose, entre outros tipos de glicídio. Além de constituir também a mais importante fonte de energia para os seres vivos, os glicídios também desempenham um papel relevante na estrutura corporal dos seres vivos. Um exemplo é a quitina, glicídio cuja molécula contém átomos de nitrogênio e constitui o mais importante componente da parede celular de fungos e do exoesqueleto dos artrópodes, insetos, aranhas, camarões. A celulose, por exemplo, ela forma a parede das células vegetais e dá sustentação ao corpo das plantas. É um glicídio com função estrutural. Os glicídios também, eles fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Tanto um quanto o outro, eles contêm instruções hereditárias que vão controlar indiretamente a maior parte das atividades celulares. A desoxirribose é um glicídio que participa da estrutura do DNA. A ribose é um glicídio que participa da estrutura do RNA. Temos também o ATP, que apesar de não ser um ácido nucleico, ele é a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos. Ele apresenta um glicídio, que é a ribose, lá na sua composição. Podemos observar na imagem. Com relação à classificação, os glicídios eles costumam ser classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula, em 3 grupos. O primeiro grupo é o dos monossacarídeos, que são os glicídios que possuem de 3 até 7 átomos de carbono, representado por um quadradinho laranja. O segundo grupo dos oligossacarídeos, que possuem de 2 a 20 monossacarídeos. E o terceiro grupo dos polissacarídeos, que possuem mais de 20 monossacarídeos. Falarei separadamente de cada um desses grupos e os exemplos. Vou começar falando dos monossacarídeos. Eles são os glicídios mais simples, as suas moléculas não precisam sofrer hidrólise para serem absorvidas pelas células. Quer dizer o quê? Que ela não precisa ser quebrada para a célula absorver. Eles possuem a fórmula geral CnH2ON. Isso significa que a molécula de um monossacarídeo com 6 átomos de carbono tem quase sempre 12 átomos de hidrogênio e quase sempre 6 átomos de oxigênio.
O nome genérico desses açúcares ele vai se compor de um prefixo indicativo do número de carbonos da molécula, acompanhado do sufixo -ose. Por exemplo, glicídios de 3 carbonos de fórmula geral C3H6O3 são denominados trioses. Os de 4 carbonos de fórmula geral C4H8O4 são tetroses, e assim por diante. Pentoses C5H10O5, hexoses C6H12O6 e heptoses C7H14O7. Além dos nomes genéricos, os monossacarídeos também possuem nomes específicos de acordo com a sua característica química. Com certeza você já ouviu falar em glicose, frutose, galactose. Elas são hexoses, ou seja, monossacarídeos com 6 carbonos na molécula. Por outro lado, a ribose que está presente no RNA e a desoxirribose que está presente no DNA são exemplos de pentoses, pois possuem 5 carbonos na molécula. Os oligossacarídeos, eles são os carboidratos resultantes da união de poucos, 2 a 20 monossacarídeos iguais ou diferentes. A reação de formação de um disacarídeo é uma síntese por desidratação, e eles se unem por meio de uma ligação covalente denominada ligação glicosídica. Os disacarídeos, pessoal, são aqueles glicídios constituídos por 2 monossacarídeos que são quimicamente unidos. A reação de formação de um disacarídeo ela é chamada de síntese por desidratação. Observe esse exemplo. A união do monossacarídeo galactose com o monossacarídeo glicose, formando o disacarídeo lactose. Observe que um deles perde o hidrogênio e o outro perde a hidroxila, que é o OH. E aí eles se unem por meio dessa ligação covalente. Nesse caso, ela denomina-se especificamente ligação glicosídica. Observe que, ao mesmo tempo, o hidrogênio e a hidroxila eles também se unem, produzindo uma molécula de água. Falarei agora de mais alguns exemplos de disacarídeos. Além da lactose, comentarei agora sobre mais 2 disacarídeos. O primeiro deles é a sacarose, que é o principal açúcar presente na cana-de-açúcar. Ele é formado pela união de uma glicose e de uma frutose. Ele é abundante em muitos vegetais. O segundo disacarídeo é a maltose, que também é encontrada em alguns vegetais, na cevada, por exemplo, e ela provém da digestão do amido que ocorre no tubo digestório de muitos animais. Ela vai ser formada por 2 monossacarídeos de glicose. E a lactose, como já vimos, é o açúcar do leite, encontrado aí no leite e derivados, e vai ser formado por 2 monossacarídeos, a glicose e a galactose. Polissacarídeos. Eles são glicídios constituídos por centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos quimicamente ligados. Moléculas de polissacarídeos são relativamente grandes quando comparadas à maioria das outras moléculas, e por isso são consideradas macromoléculas, do grego macros, que significa grande. Polissacarídeos são polímeros, denominação que se dá a moléculas constituídas pela repetição de centenas ou milhares de unidades idênticas, que são os monômeros. Eles são divididos em 2 grupos. O grupo dos homopolissacarídeos, que resultam da associação de apenas uma espécie de monossacarídeos. Exemplo, amido, glicogênio, celulose, quitina. O outro grupo é o dos heteropolissacarídeos, resultam da associação de diferentes tipos de monossacarídeos. Exemplos, ácido hialurônico, sulfato de condroitina e a heparina. Comentarei separadamente de cada um desses exemplos. O amido, ele é uma substância produzida por plantas e algas e é constituída pela condensação química de milhares de moléculas de alfa-glicose. Ou seja, o amido ele é encontrado apenas nos vegetais.
O que se denomina amido são, na realidade, dois tipos de polímeros de alfa-glicose, a amilose, que as moléculas são lineares, e a amilopectina, que as moléculas são ramificadas. O amido ele é um material de reserva vegetal, além de ser um alimento energético para os animais. Quando a planta faz fotossíntese, as células da planta elas produzem um amido que fica armazenado. E aí, em momentos de necessidade, por exemplo, de noite, quando ela não tem luz para fazer fotossíntese, esse amido ele vai ser quebrado, ou seja, ele vai ser hidrolisado e vai ser transformado em moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose vão ser utilizadas como a fonte de energia e de matéria-prima para a produção das demais substâncias celulares da planta. O amido produzido pelas plantas, ele é uma das principais fontes de alimentos da espécie humana. O trigo e o milho, por exemplo, eles são ricos em amido, que é o principal componente das farinhas desses grãos, que são empregados, entre outras coisas, por exemplo, na fabricação de pães. Já certos tipos de caule e de raízes, por exemplo, batata inglesa e mandioca, elas também armazenam grandes quantidades de amido e constituem uma das bases da alimentação humana. Glicogênio. Ele é encontrado em animais e em fungos e tem função de reserva energética, uma vez que ele é a forma como os animais e como os fungos armazenam a glicose em suas células. No nosso organismo, por exemplo, o glicogênio ele é encontrado nas células do fígado e nas células musculares. A função do glicogênio para os animais ela é equivalente à do amido para as plantas. Após uma refeição rica em glicídios, as células do nosso fígado elas absorvem ativamente as moléculas de glicose que estão no sangue, unindo-as quimicamente para produzir molécula de glicogênio. Quando a taxa de glicose no sangue diminui, como ocorre nos períodos entre as refeições, as células do fígado quebram o glicogênio, hidrolisam o glicogênio, convertendo ele então em moléculas de glicose. Estas moléculas de glicose, então, elas são devolvidas para o sangue, que vai levar elas para todas as células do corpo. A glicose ela é utilizada pelas células como fonte de energia e de matéria-prima para o metabolismo. As células musculares também armazenam grande quantidade de glicogênio, que é uma fonte de energia para a contração muscular. O glicogênio que é estocado no fígado e nos músculos representa uma forma dos animais armazenarem energia. Vale ressaltar que o processo de formação do glicogênio tem o nome de glicogênese. Outro polissacarídeo fundamental ao mundo vivo é a celulose. As moléculas filamentosas e altamente resistentes da celulose, elas são o principal componente da parede celular, que é o esqueleto básico das células vegetais. Como vocês podem perceber nessa imagem aí, a celulose ela compõe-se de milhares de moléculas de beta-glicose quimicamente ligadas. A função é tipicamente estrutural. Ela é a principal componente da parede celular das células vegetais. O último homopolissacarídeo é a quitina. Ele tem função estrutural, sendo encontrado no exoesqueleto dos artrópodes e na parede celular dos fungos. Então tem quitina no fungo e nos artrópodes. Ele é um polissacarídeo nitrogenado duro, resistente e insolúvel em água. É um polímero de N-acetilglicosamina. E para encerrar, a gente vai falar agora dos heteropolissacarídeos. Ácido hialurônico, sulfato de codroitina e heparina. O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no organismo humano. É uma molécula de açúcar que atrai a água e pode atuar como um lubrificante e absorver choques em partes móveis do corpo, como articulações. Está sendo muito utilizado atualmente em harmonização facial, porque ele atrai a água. O sulfato de condroitina, ele já é um componente natural da cartilagem, e a heparina é uma substância anticoagulante natural, presente especialmente no fígado. Ela vai interagir com a antitrombina e vai formar um complexo que vai inativar várias enzimas de coagulação. Então, esses são os 3 heteropolissacarídeos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de glicídios. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe
comente, assine o canal, porque toda semana nós teremos vídeos novos. Muito obrigado.